Hoje nós vamos ver os 4 maiores erros cometidos pela classe média. E para começar, nós temos a seguinte frase: é mais fácil que a classe média regrida para uma classe inferior do que progrida para uma classe superior. Essa é uma frase polêmica, mas muito real, tendo em vista a educação financeira de grande parte dos brasileiros. Para a gente começar, a gente precisa definir ou entender alguns conceitos. O que é classe social? De forma resumida, nós podemos dizer que classe social corresponde a um grupo de pessoas que compartilham de condições socioeconômicas, culturais e políticas semelhantes. Ou seja, é a classe social que define e divide a sociedade em vários grupos de pessoas, conforme o poder econômico de cada uma. Além disso, outros fatores como padrão de vida, hábitos e poder de influência também podem ser levados em consideração nessa classificação. Agora que nós entendemos o conceito, a definição de classe social, nós podemos entrar aqui em como funciona a classe social. Em 2015, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP, estabeleceu o critério de classificação econômica no Brasil, que nada mais é do que uma forma de segmentação da população brasileira. No chamado Critério Brasil, são levados em conta alguns pontos para classificar as famílias, como, por exemplo, grau de instrução do chefe da família, número de banheiros na casa e existência de água encanada. No entanto, de forma geral, a classe social a qual uma pessoa pertence pode ser definida somando-se a renda de todas as pessoas que moram na mesma residência. Então, compara-se o resultado dessa soma com o valor do salário mínimo vigente. Conforme o valor obtido, é possível saber de qual classe uma pessoa faz parte. Lembrando que é considerado rendimento para fins desse cálculo qualquer fonte de renda que os residentes de uma casa recebem, podendo ser aí os salários ou, se você tem um imóvel alugado, os benefícios que o governo paga, como por exemplo Bolsa Família, entre outras formas de renda. Agora que nós definimos como funciona a classe social, nós podemos entrar no seguinte tópico: quais são as classes sociais existentes no Brasil? No Brasil, nós temos 5 classes sociais, que são a classe A, B, C, D e E. Nesse vídeo, nós vamos focar na classe C, que é uma classe que cresceu durante muito tempo, mas que atualmente tende mais a regredir por causa da péssima educação financeira dos brasileiros. Mas, afinal, quem realmente se enquadra nessa classe média? Vamos ver aqui, temos uma matéria. Essa matéria é do jornal Estadão. Ela está dando foco aqui na classe A, mas o nosso vídeo é sobre a classe C. Aqui nós temos a definição de classes sociais no Brasil. No Brasil, as classes sociais são muitas vezes categorizadas com base em estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e de organizações privadas, como por exemplo a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Conforme o portal do C6 Bank, uma das classificações mais amplamente usadas para definir a classe social é a que divide a população em 6 grupos com base na renda domiciliar per capita. Aqui nessa divisão nós temos 6 grupos, porque a classe C ela é subdividida em 2 grupos. Nós temos a C1 e a C2. E aqui você tem a faixa de valores. Essas faixas podem variar de acordo com o número de familiares presentes na residência, mas servem como um ponto de partida para entender a distribuição de renda. Então aqui na classe C1 nós temos uma renda per capita de R$ 3.980, na classe C2 um pouquinho menos, uma renda per capita de R$ 2.403, mas para fins didáticos desse vídeo nós vamos considerar essa renda aqui per capita como sendo a renda da classe média. Agora que nós já vimos o que é a classe social, como funciona essa classe social e quais são as classes sociais existentes no Brasil, nós podemos passar por nosso top 4 maiores erros que a classe média comete. Vale ressaltar que eu vejo todas as classes cometendo esses erros, porém, eles são mais claramente vistos sendo cometidos pela classe média. É justamente isso que interfere diretamente na postergação, ou seja, no atraso de enriquecimento dessa classe. Lembrando que para saber se você faz parte da classe média, se o valor da renda de todas as pessoas que residem com você ficar entre 667 e 3.980, então você pertence a essa classe.
acontece. Dito isso, nós podemos passar aqui para o que é o nosso primeiro erro dos top 4 erros mais cometidos. O primeiro deles é acreditar que carro é patrimônio. A verdade é que carro te gera passivos, ou seja, custos para manutenção. Isso sem falar do bem sofrer desvalorização ao longo do tempo. O carro é um bem de uso. Você deve sempre avaliar se você precisa de fato de um carro ou se poderia se locomover de uma outra maneira. Aqui nós temos uma matéria muito interessante. Essa matéria é do Diário do Litoral e traz o seguinte tema: financiamento de carro é a terceira principal dívida dos brasileiros. Saiba como evitar. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência PEIC, o financiamento de carro representa 11,6% da dívida das famílias brasileiras. Por aí, você já consegue perceber que muitas famílias brasileiras, para trocar de carro, ter um carro mais novo, começam a fazer loucuras, começam a comprometer boa parte da renda. Descendo um pouco mais aqui na matéria, nós temos que, com o endividamento e a inadimplência alcançando percentuais históricos no Brasil, até uma realização pessoal, como a compra de um veículo, pode se tornar motivo de preocupação. Isso porque, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o financiamento de carro é a terceira principal dívida das famílias brasileiras, situação propícia para que esses bens financiados sejam apreendidos por instituições bancárias devido ao não pagamento das parcelas. Olha no que as pessoas se submetem. As pessoas entram num financiamento, sabem que não vão conseguir pagar, ou de repente até naquele momento ali que a pessoa adquiriu o bem, fez aquele financiamento, a vida dela estava ok, estável, só que a pessoa não tem uma reserva de emergência, a pessoa acaba tendo imprevistos, como por exemplo o desemprego ou um outro problema que requer aí o pagamento de uma certa quantia de dinheiro. Isso desestabiliza a vida financeira da família ou da pessoa e aí acaba gerando todo esse transtorno. O banco vai lá e pega o carro de volta. Então, se você realmente precisa de um carro, se atente às taxas de juros praticadas no seu financiamento para que no final, ao invés de pagar por um carro, você não acabe pagando por dois. Agora, a gente pode passar para o nosso segundo erro. O segundo erro é não conversar sobre dinheiro com os filhos. Me conta aí nos comentários se você conversa sobre dinheiro com seus filhos ou se você ainda não é pai ou mãe, se algum dia aí na sua vida os seus pais já conversaram com você sobre educação financeira. Quanto mais nós falarmos sobre dinheiro, mais próximos da prosperidade nós ficaremos. Eu sempre digo que o dinheiro não é a coisa mais importante que existe. Existem outras coisas realmente muito mais importantes, mas todos nós precisamos de uma certa quantia de dinheiro para termos uma vida digna e precisamos quebrar esse tabu de não falar sobre dinheiro, de achar que conversar sobre dinheiro é algo de alguém materialista ou alguém ganancioso. Isso acontece muito aqui no Brasil. Na verdade, não é nada disso. E se nós tivéssemos uma educação financeira já praticada nas escolas, o cenário das famílias brasileiras certamente seria diferente. O dinheiro faz parte da vida e a vida do seu filho será com menos dificuldades se você aprender e ensinar a ele sobre educação financeira. Se você deseja conversar mais sobre esse assunto com o seu filho, aqui vão algumas dicas. Aqui nós temos vários tópicos que versam sobre a importância da educação financeira para os filhos, como por exemplo, desenvolvimento de habilidades financeiras essenciais. Ensinar aos filhos como gerenciar dinheiro desde cedo os prepara para lidar com finanças de forma responsável no futuro. Eles aprendem a poupar, investir, evitar dívidas desnecessárias e fazer escolhas financeiras inteligentes. Um outro ponto é prevenção de problemas financeiros futuros. Muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras porque não foram ensinadas sobre finanças quando jovens. Ao dar aos filhos uma base sólida em educação financeira, os pais ou responsáveis os ajudam a evitar armadilhas financeiras e tomar melhores decisões. Temos também a promoção da independência financeira. A educação financeira capacita os filhos a serem financeiramente independentes. Eles aprendem a administrar suas próprias finanças, o que é
fundamental na vida adulta. Realmente, se você aplicar todos esses tópicos aqui com os seus filhos, a vida adulta dele vai ser mais facilitada. Pelo menos ele não vai cometer erros que grande parte dos brasileiros cometem quando o assunto é finanças pessoais. Voltando aqui para o nosso top 4 maiores erros, nós podemos passar para o terceiro, que é financiamentos e parcelamentos. Quanto mais desejos você antecipar através do crédito, mais longe você ficará do seu enriquecimento. Podemos ter tudo na vida, mas não ao mesmo tempo. Isso é o que muitos brasileiros não entendem. A pessoa quer tudo ao mesmo tempo. A pessoa está precisando de um celular, ela vai lá, compra um celular parcelado. Está precisando de um notebook, ela vai lá, compra um notebook parcelado. Enfim, ela vai fazendo diversas dívidas e isso aí acaba virando uma bola de neve. Lembre-se disso, não tem como você ter tudo ao mesmo tempo. Gaste o dinheiro que você tem de forma inteligente com aquilo que você realmente precisa e no tempo certo. Alguns dados interessantes sobre o endividamento do brasileiro podem ser observados no mapa da inadimplência disponibilizado no site do Serasa. Nós vamos dar uma olhadinha agora nesse mapa. Aqui no site do Serasa nós temos esse mapa da inadimplência referente a alguns meses. Nós vamos considerar o mês de agosto. Vamos ver como é que está a situação das famílias brasileiras em agosto. Então aqui já no documento ele explica o que é o levantamento mensal da Serasa, que apresenta o cenário de endividamento no Brasil e a renegociação de dívidas e ofertas disponíveis no Serasa. E aqui nós vamos conferir alguns destaques regionais com perfil e os principais segmentos. Olha só o número de inadimplentes no Brasil. Nós temos 72,46 milhões de inadimplentes. O valor médio dessa dívida aí por pessoa é de R$ 5.373. O valor em dívidas somam 271,80 milhões. Nós temos 390,5 bilhões, que é o valor total das dívidas. Aqui embaixo você consegue ver aí a comparação entre alguns anos. Vamos considerar aqui em agosto a evolução do número de inadimplentes no Brasil no último ano. Se você comparar agosto de 2023 com agosto de 2024, nós tivemos um crescimento dos endividados aqui no Brasil. E se nós repararmos os outros meses aqui, nós vamos ver que no ano de 2024 o número de endividados tem aumentado. Agora olha que interessante, inadimplentes no Brasil por região. Qual será a região que mais deve no Brasil? Nós temos aqui na região norte, o campeão é o Amazonas, com 53,25%. Na região centro-oeste, o Mato Grosso, com 50,56%. Na região sul, nós temos o Paraná, com maior índice aí de inadimplentes, 41,24%. E na região sudeste, nós temos São Paulo, com 47% de inadimplentes. Na região nordeste, nós temos o Maranhão, com 41,07% de inadimplentes. Aqui nós temos o ranking dos estados com população mais inadimplente. Qual será que é o estado que mais deve do Brasil? Meus amigos, o estado com mais inadimplentes no Brasil é o Amapá, com 60,67% de devedores. E o estado que menos deve é o Piauí, com 35,03% de inadimplentes. O total aqui no Brasil, nós temos a somatória de 44,79% da população. Esse mapa aqui eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você quiser olhar aqui mais alguns dados interessantes sobre os inadimplentes no Brasil, vale muito a pena. Voltando aqui para o nosso mapa mental, nós vimos que o terceiro erro é o financiamento e parcelamento. Nós podemos passar para o quarto erro mais cometido pela classe média brasileira, que é parar de estudar. A aprendizagem contínua é algo fundamental na construção da nossa vida mais rica. O maior valor que temos é o conhecimento. Entenda isso e o jogo vai virar de uma vez por todas. E olha só, aqui eu não estou falando em você fazer faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Não é nada disso, viu? Até porque isso não vai te garantir uma boa renda, mas pode ser que te abra boas oportunidades. Mas aqui eu estou falando de estudar sobre
educação financeira e realmente aprender a gerir o seu dinheiro e o seu patrimônio. Você ter um mestrado não significa que você sabe gerenciar bem a sua renda. Eu conheço várias pessoas que têm salários altíssimos e vivem fazendo empréstimo, ou seja, a pessoa estudou, tem um bom cargo, um bom salário, mas ela não tem educação financeira. Então, o estudo lá na faculdade, seja onde for, não tem relação nenhuma com a sua educação financeira. A educação financeira, você precisa adquirir esse conhecimento. Aqui nós temos um link de uma matéria muito interessante do G1. Essa matéria do G1 tem o tema: entenda por que é importante falar de educação financeira no Brasil. O país está apenas na 74ª posição em ranking que mede o grau de educação financeira. Então, você já consegue perceber que, mundialmente falando, o Brasil realmente ele não aparece nem na foto aí dos top 10 países que têm uma população com uma boa educação financeira. Se nós descermos um pouquinho mais nessa matéria, tem perguntas que a maioria das pessoas não sabem responder. Você sabe como funciona um sistema financeiro? Tem ideia de opções de investimentos e serviços que podem ser importantes para planejar e multiplicar o seu orçamento? Você sabe quais as opções de investimentos você tem aqui no Brasil? Quando fala com você sobre renda fixa, renda variável, você sabe do que se trata isso? Será que você, em pleno 2024, ainda acha que deixar o seu dinheiro na poupança é algo interessante? Então você deve começar a analisar essas perguntas para ver o seu grau de conhecimento. Você sabe quais as diferenças entre as linhas de crédito oferecidas pelos bancos? Quase 2/3 dos brasileiros não sabem responder a essas ou outras perguntas que dizem respeito ao seu próprio dinheiro, o que reforça a importância de fornecer mais conhecimento sobre esse universo à população, ou seja, você tem que buscar adquirir conhecimento sobre finanças, sobre investimentos, sobre economia, para que você possa conseguir saber gerir o seu patrimônio, gerir o dinheiro que entra todo mês aí na sua conta. Então nós finalizamos aí o top 4 maiores erros. Vamos relembrar cada um deles? Eu vou fechar aqui um por um para a gente fazer apenas uma revisão desses erros. Então, o primeiro é acreditar que carro é patrimônio. O segundo é não conversar sobre dinheiro com os filhos. O terceiro, financiamentos e parcelamentos. E o quarto, parar de estudar. Mas aí pode ser que surja a seguinte pergunta: o que acontece quando eu evito cometer esses erros financeiros? Aí, meu amigo, quando você evita os erros financeiros mais comuns, especialmente aqueles que comprometem o orçamento da sua família, isso abre caminho para uma vida financeira mais segura e promissora. Se você controlar o consumo impulsivo, entender melhor as armadilhas do crédito e priorizar investimentos inteligentes, o resultado será o começo da construção de um futuro mais sólido, com menos estresse e mais oportunidades. Essa mudança de postura vai te permitir alcançar objetivos que antes pareciam distantes, como por exemplo realizar viagens, investir em educação, montar uma reserva de emergência ou até planejar a sua aposentadoria com mais tranquilidade. Quando você evita os erros que eu mencionei nesse vídeo, você não apenas vai equilibrar as suas finanças, mas vai também conquistar uma relação mais saudável e positiva com o seu dinheiro, garantindo liberdade para fazer escolhas com menos restrições e mais segurança. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou a pelo menos conhecer os erros e evitá-los, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Essa é a forma de você me ajudar a levar esse conteúdo para ainda mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo.